Olá, querido irmão, amada irmã, dia 29 de abril de 2020, nos encontramos para rezar a palavra. A paz do Senhor esteja na tua casa, na tua vida, que este dia possa ser repleto da presença do ressuscitado, que se oferece todos os dias a nós e que se oferece de maneira particular como alimento. Estamos nessa semana, como você já percebeu e como nós também já até falamos aqui em nosso encontro diário, se de um lado nós estamos tendo um convite, uma clareza maior da nossa adesão ao Senhor, da própria experiência da fé, por outro lado nós encontramos elementos importantes. Jesus que se apresenta, que se revela e que se entrega como pão de vida. Assim nós continuamos neste capítulo 6 do Evangelho de João, hoje os versículos de 35 a 40. João, capítulo 6, versículos de 35 a 40. A passagem bíblica de hoje, resumidamente, na nossa introdução, podemos dizer: esta é a vontade do meu Pai, toda pessoa que vê o Filho tenha a vida eterna. Vamos para aquela nossa introdução para entendermos exatamente o que este texto de hoje nos convida. Nessa passagem de hoje, nessa passagem que nós proclamamos, são agrupados alguns ditos de Jesus, relativos ao mesmo assunto, à vontade universal, que diz respeito, melhor dizendo, à vontade universal de salvação de Deus, apesar dos homens, do ser humano, recusar esse desejo de Deus. Os versículos 35b a 36, 35b, lembrando que aquela segunda parte do versículo, são contrapostos. De um lado, o primeiro fala da fé. Do outro, nós temos a própria falta de fé. A eles também corresponde depois o versículo 40, que nós vamos proclamar, em que a fé é objeto da vontade salvífica do Pai. E qual é o resultado da fé? O resultado da fé é a vida eterna e, consequentemente, a ressurreição final. De forma que os versículos 37 a 39 falam do dom que o Pai fez dos homens ao Filho. E então é importante a gente entender: quem aceita este dom que é dado pelo Pai, a própria fé, vai até Jesus, ou seja, acredita nele. E Jesus não permite que aqueles que o procuram se percam. Assim, o versículo 38, que é o versículo central dessa passagem de hoje, revela o motivo último da vontade salvífica, que se encarna em Jesus. Parece complicado, mas não é. Vamos ao texto bíblico para a gente entender essa passagem de hoje. Naquele tempo disse Jesus à multidão: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim. E quando vierem, não os afastarei, pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. Assim, queridos, Jesus desenvolve o tema da fé como comunhão com sua pessoa. Aqui convido você exatamente a prestar bastante atenção nas definições que, inclusive, o próprio Missal Cotidiano, é a nossa fonte, vai falar sobre o significado da fé. E o primeiro está exatamente aqui. Jesus desenvolve o tema da fé como comunhão com sua pessoa. Crer é ver o Filho, é reconhecer suas relações com o Pai expressas em sua obediência e submissão. Crer também significa ir a Ele
Ser-lhe dado como discípulo, ou seja, aquele que acredita, se oferece, se dá, se entrega como discípulo. Discípulo que não aderiu a ele por própria iniciativa. Isso é importante entender. Por mais que nós optemos por Jesus, tornar-se discípulo primeiramente não é uma decisão nossa, ou por um atrativo ou por entusiasmo, mas pelo dom de Deus. Ser discípulo, entregar-se a Ele, é entender que isso é dom de Deus, que não se liga a Ele, ou seja, a Jesus, pelo que Ele diz, mas pelo que Ele é. O sim da fé em Jesus é um sim definitivo. Doação incondicional de si mesmo a Ele. Assim, olha só que bonito, assim o crente une-se a Cristo e forma com Ele uma só coisa. Que coisa forte, hein? Quando nós nos entregamos, quando nós nos tornamos discípulos, nós nos tornamos um com Ele, tornamos uma só coisa. Por isso, tem desde já a vida eterna. Isso, a vida que já é presenteada, a vida eterna que já se torna um dom de Deus em nós. O destino do homem é fixado em seu confronto com Cristo. Pelo que depende de Jesus, tal destino não pode mudar. Se nós nos entregamos, se nós pertencemos verdadeiramente a Ele, eis que Ele sela conosco este dom de eternidade. Nada mudará no último dia, que será apenas o desenvolvimento, o epílogo do presente. Só quem, desde já, possui a vida eterna, ressurgirá, viverá. Ora, aqui está para nós exatamente algo muito precioso. Tem algumas pessoas, inclusive, pregando por aí, como se a eternidade fosse um passe de mágica que vai acontecer simplesmente no depois. Aqui o texto bíblico, vindo da própria narrativa joanina, daquilo que Jesus mesmo diz. A eternidade, na verdade, não é simplesmente um depois. A eternidade é a plenitude, o complemento daquilo que nós optamos desde já. Portanto, se queres de fato viver as alegrias da eternidade, vive intensamente o teu discipulado no hoje, entregando-se a Jesus, para que tu sejas verdadeiro sinal da sua presença no meio da humanidade. Que assim seja. Paz e bem para você.